sábado a todos vocês. É bom a gente poder estar na igreja, começando sábado e começando mais que uma semana, né? Uma semana e um dia, onde você vai poder aprender bastante coisa, não por aquilo, tanto por aquilo que talvez vai ser explanado aqui, mas por aquilo que Deus vai falar com você. Sabe, semanas de oração só fazem sentido quando a gente entende de fato que é uma semana de oração. Eu acho que talvez uma das nossas maiores dificuldades é entender que semana de oração não é semana de sermão. É uma semana onde nós procuramos e buscamos a Deus de uma forma mais intensa. E de uma forma ou de outra, nós somos convidados a intensificar as nossas práticas de oração. E sabe, eu não sou daqueles que vai falar assim, olha, todo mundo vai acordar às 3 horas da manhã, às 4 da manhã ou às 5 da manhã. Mas eu queria fazer um desafio para você logo no início da nossa semana. Porque eu tenho certeza que no próximo sábado, você não vai ter a menor ideia de qual foi o tema que foi pregado nessa sexta-feira. Talvez amanhã você não vai lembrar. Você não vai lembrar o texto de Atos capítulo 12, se você quiser já pode abrir a sua Bíblia aí, tá bom? E para que essa semana ela seja de fato significativa, eu acredito que aquilo que torna essa semana significativa é o fato de nós vivermos uma semana de oração de verdade, uma semana de oração de fato. Por isso eu não sei quais são as suas práticas de oração aí, quanto tempo você ora, quais são os motivos pelos quais você ora, se você ora. Mas já fica o primeiro desafio aí, tá? Desafio para você rever a sua vida de oração, sua prática de oração. E ser desafiado a viver uma vida de oração mais intensa nessa semana. A começar por essa semana. E por que não ser desenvolvida no decorrer da sua jornada aqui na terra? Para que essa semana seja de fato uma semana de oração, seja relevante na sua vida, seja significativa na sua vida e seja uma bênção na sua vida. Eu acredito de verdade que semanas de oração são uma bênção na nossa vida, não tanto pelos sermões que são pregados, mas pelas práticas de oração que nós vivenciamos e, sabe, nos encharcamos durante a semana. Por isso eu quero convidar você a ser abençoado nessa semana, ricamente abençoado nessa semana, a viver uma semana que vai ser um divisor de águas na sua vida. Isso não depende dos pregadores, não depende da mensagem, não depende de nada que vai ser dito aqui. Depende de você, daquilo que você vai fazer nessa semana. Eu já falei para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12, né? O texto nós vamos estudar nessa noite, de uma forma bem rápida, tá? Para você entender um pouquinho o que vai acontecer aqui, eu não sei se já foi anunciado, Luiz. O título da semana foi escolhido pela liderança jovem da igreja, Espera em Deus. Acertei, Lise? Espera em Deus. Na minha vida, no meu relacionamento com Cristo, eu tenho descoberto que tem dois temas, ou duas partes do cristianismo, que são as mais difíceis para mim e para muita gente que eu tenho entrado em contato. Primeira parte, fidelidade. Vários aspectos. Constantemente nós somos convidados a pecar. Na verdade, nós estamos envoltos aí a convites para o pecado, que nós damos o nome de tentação. E esse é um dos grandes desafios do cristianismo. É você se manter fiel a Deus em um contexto que é completamente antagônico a Deus, a princípios, a cristianismo e tudo mais. Primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio é exatamente esse. Sabe, não estou colocando aqui como o primeiro e o segundo, mas juntamente com esse, também com esse, é o fato de nós nos relacionarmos com Deus, dependermos dEle, pedirmos coisas a Ele, clamarmos coisas para Ele, sermos convidados a depender totalmente dEle e ver os dias passando, riscar os dias no calendário e ver que às vezes as bênçãos não acontecem da forma como nós imaginamos, como nós idealizamos. E nós somos convidados a esperar em Deus. Sabe, esperar em Deus é um negócio difícil demais. Difícil demais.
Por vários motivos. Porque eu e vocês fomos contaminados pelo miojo. Talvez de tanto comê-lo, né? E nós queremos que tudo aconteça em 3 minutos, no máximo. Muitas vezes nós fazemos as nossas orações a Deus como um tweet, né? Que agora subiu para 280 caracteres, mas há pouco tempo era 140 caracteres. Nós queremos que tudo se resolva em 140 caracteres. Nós somos imediatistas. A banda larga nos influenciou demais. E nós não temos tempo para esperar, tempo para nos relacionar, tempo para ler as coisas de Deus. Não falo apenas de Bíblia, mas tentar ler o mundo com as lentes de Deus. E a Bíblia e o nosso relacionamento com Deus nos convidam a nós esperarmos em Deus. Olha que coisa legal. Nós não sabemos esperar, não conseguimos esperar. Eu tenho certeza que você, assim como eu, odeia filas, odeia carregar alguma coisa na internet, aquele negócio fica girando, girando, girando e não carrega. Há algum tempo, 2 semanas, fui viajar com a minha família de férias, e nós estávamos na fila do check-in, e um guichê apenas aberto, e alguém estava ali na fila esperando, conversando com o atendente, o tempo passando, e eu tinha que embarcar, e o tempo passou, e aquela pessoa não saía da fila do check-in, e aquilo foi mexendo assim comigo, com a minha esposa, sabe, como uma panela de pressão por dentro, assim, que vai enchendo, mas esse nós conseguimos fazer o check-in, entramos para a sala do embarque, direto para o nosso portão, e ali embarcamos, entramos no avião, e era uma bela manhã de inverno aqui de Curitiba. Sabe aquela bela manhã de inverno de Curitiba, em que você não consegue ver 30 centímetros além do seu próprio nariz? Assim. E nós entramos no avião, eu, minha esposa, minha filha, e aí ficamos aguardando, e o nosso embarque, o nosso voo ia começar às 7h30 da manhã, e passou 7h30, o avião ficou estático. E passou 7h35, e 7h40, e 8 horas, está melhor? Melhor? Tá bom. E 8 horas, e 8h10, e quando foi 8h20, o senhor comandante, com aquela sua voz que todos nós conhecemos mais ou menos como é, né, falou: senhores passageiros, o aeroporto está fechado, então nós temos que aguardar. Qual era o meu problema? Meu problema é que eu tinha uma conexão em São Paulo às 9h40, e tinha uma outra conexão em Cuiabá às 2h. E o resumo da ópera para vocês é o seguinte: nós saímos de Curitiba às 9h30 da manhã, e o avião, pasmem vocês, não chegou às 9h40 em São Paulo. Eu perdi a conexão para Cuiabá. E o pior disso é que eu perdi a conexão em São Paulo e perdi a conexão em Cuiabá. E cheguei 30 horas depois do horário marcado no meu destino, no meu primeiro dia de férias. Sabe o que é você explicar para uma criança de 5 anos de idade o que é você perder um dia de férias? É terrível. E ali eu já comecei a ver como nós não sabemos esperar desde os 5 anos de idade. Nós somos assim. E a grande pergunta dessa noite é: o que é que nós fazemos enquanto nós esperamos? O que é que nós fazemos? Qual é a sua postura enquanto você espera em Deus e não aquilo que você quer? Vamos ler Atos 12? Me acompanhe na leitura aí. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de matá-los, ou de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos em 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e acordou, e ele disse: depressa, levante-se.
Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e me siga. Pouco mais à frente, lá no versículo 11, diz que aí então Pedro caiu em si, entendendo que aquilo não era um sono. O que está acontecendo aqui? Nós vemos alguns Herodes na Bíblia. Temos Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. E Jesus então, José e Maria fugiram para o Egito e ficaram ali algum tempo. Temos Herodes Antipas, foi aquele que mandou decapitar João Batista. E nós temos esse outro Herodes. Esse Herodes era neto do Herodes que mandou matar as criancinhas no tempo de Jesus e sobrinho do Herodes que mandou matar João Batista. Você pode imaginar o nível da família, né? Família boa. Família que gostava de ver um sangue vertendo e correndo e que mandava matar apenas pelo prazer de matar. E o que aconteceu com esse Herodes? Ele foi posto como governador de uma região dominada pelo poder romano, que incluía a região da Judéia, que era a região dos cristãos, de Jerusalém e tudo mais. O que acontece? Ele era um endumeu, ele não era judeu. E ele era visto com maus olhos pelos judeus. Nesse momento da história, cristianismo e judaísmo já estavam bem distanciados, bem polarizados mesmo. Não havia mais aquela mistura inicial ali que na mente do poder romano era uma coisa só. Não, nesse momento já estava bem destacado. Judeu é judeu, cristão é cristão. E os judeus nesse momento odiavam ainda mais os cristãos, porque os cristãos estavam aceitando os gentios no seu meio para fazer parte do cristianismo, que era muito parecido com o judaísmo. E agora então os judeus odiavam os cristãos, mas os judeus ainda eram maioria ali naquela região. Então o que Herodes fez? Herodes mapeou, identificou que era o líder dos cristãos. E quem era o líder dos cristãos? Tiago. E sabe o que ele fez? Aprisionou Tiago e matou Tiago. Sabe o que aconteceu com isso? Ele ganhou um pouco de moral com os judeus, que eram a maioria do povo que ele governava. E agora ele viu que a sua estratégia tinha dado certo, que a sua estratégia ela tinha funcionado, que o seu plano para angariar a atenção, a simpatia e a amizade do povo que antes lhe era inimigo, ou que via com maus olhos, e agora ele falou assim: bom, agora eu vou fazer com o próximo. Então ele prendeu Pedro, colocou Pedro no cárcere, 16 soldados cuidando de Pedro, e uma noite antes de Pedro morrer, um anjo entrou na cela, libertou Pedro, e o milagre aconteceu. E sabe, nós olhamos para esse texto, e é maravilhoso, na verdade, você imaginar Pedro ali dormindo, horas separando Pedro da sua morte, e de repente vem um anjo e faz algo incrível, que nenhum de nós aqui nunca presenciou. Um anjo entra na cela e toca a gema, pum, cai do chão. 16 soldados dormindo, e ele sai no meio daqueles soldados. E o milagre é incrível. Só que tem um detalhe nessa história, que muitas vezes nos escapa do entendimento. A grande pergunta é: por que Tiago morreu e Pedro foi libertado? Por quê? Será que a igreja não orou por Tiago? Será que não houve um clamor por Tiago? É interessante que os dois textos estão no mesmo capítulo, um na sequência do outro. Qual é a questão? Sabe, a questão maior não tem nem a ver tanto com o porquê Tiago foi morto e Pedro foi liberto. O quadro ele se amplia um pouco mais quando nós olhamos pessoas do nosso lado sendo abençoadas com bênçãos que nós pleiteamos, e eles são abençoados e nós não somos. E aí? Por que isso acontece? Para ficar um pouco mais claro na sua mente, vou mostrar com a minha infância. Boa parte da minha infância foi muito difícil. Meus pais e minha mãe trabalhavam muito para dar uma condição digna de vida para mim e para o meu irmão. E tudo que eles conseguiam fazer por nós, para agradar a gente no final de semana, era o seguinte: nós comíamos bolacha recheada apenas na sexta-feira.
Então, sexta-feira era o dia aguardado. Meu pai chegava do supermercado e nós íamos correndo no carro e rapidamente descarregávamos o carro, guardávamos as coisas atrás do objeto de desejo das duas crianças, que era a tão sonhada bolacha. Só que era o seguinte, tudo que dava para meu pai comprar era um pacote de bolacha. E eu e meu irmão dividíamos o pacote de bolacha em duas partes. Então, como é que nós fazíamos? Nós pegávamos, não sei se você teve a curiosidade de contar, mas a minha infância me fez saber que um pacote de bolacha vem com 12 bolachas. Então, o que acontece? Nós pegávamos e dividíamos o pacote de bolacha em duas pilhas de 6. E depois, nós medíamos para ver se elas estavam iguais, para que ambos ingerissem a mesma quantia de recheio. Se não tivessem iguais, nós mexíamos ali, que tem mais recheio para cá, que tem menos recheio para cá, beleza. E quando estivessem totalmente iguais, assim, sabe, mas simétrico mesmo, cada um podia devorar as suas 6 bolachas do pacote que vem com 12. E o domingo era um dia igualmente esperado. Por quê? Porque quando eu chegava do Clube dos Bravadores com meu irmão, era o único dia da semana que nós bebíamos refrigerante. Também uma porção pequena de refrigerante. Então o que dava para fazer? Nós pegávamos 2 copos, iguais, obviamente, geralmente de massa de tomate, e aí nós colocávamos um pouquinho de refrigerante para um pouquinho de refrigerante para outro. Um pouquinho para um pouquinho para outro. Um pouquinho para um pouquinho para outro. E havia uma lei, e a lei era o seguinte: aquele que colocar o refrigerante não pode escolher qual vai tomar. Então, se eu fazia a divisão do refrigerante, meu irmão é que ia escolher qual dos copos ele ia tomar. E se o contrário acontecesse, a mesma coisa. E sabe quando explodia a Terceira Guerra Mundial? Quando um bebia mais refrigerante que o outro. Ou quando um comia 8 bolachas ao invés de 6, ou 9, 5 e tudo mais. Acontecia a guerra. Estourava a guerra. Quando um recebia mais que o outro. Não dá a impressão nessa história que Deus coloca mais refrigerante no copo de Pedro do que no copo de Tiago? Que Tiago leva mais bolachas, ou melhor, que Pedro leva mais bolachas que Tiago? Não parece que muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos assim também? Parece que o outro recebe mais bênçãos do que eu. Parece que o outro é mais abençoado do que eu. Parece que aquele pedido que eu tanto faço e que eu tanto clamo e que eu espero em Deus para que Ele realize, não acontece. E de repente vem alguém e em algum momento fala: olha, eu quero agradecer a Deus, porque pá! E você para e olha e fala assim: mas é exatamente aquilo que eu estava pedindo. E sabe, não tem a ver com o ciúme da bênção do outro, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com inquietações que nós temos, do tipo: por que é que 2 pessoas, 2 seres humanos, 2 cristãos, pedindo exatamente a mesma coisa, uma promoção, um namorado, uma namorada, um ingresso na vida acadêmica, uma condição melhor de vida, uma cura, uma solução para problemas de relacionamento, e eu clamo, e peço, e jejuo, e oro, e vou à igreja, e convido pessoas para orar juntamente comigo, e oro, e oro, e oro, e oro, e parece que nada acontece, e de repente alguém que está do meu lado se levanta e fala assim: olha, eu quero agradecer a Deus, porque eu nem queria, mas Deus me promoveu. Eu nem estudei, mas fui aprovado. Eu nem estava procurando, e de repente, olha, eu quero apresentar o meu namorado. Por que isso acontece? Essa é a grande pergunta. A grande verdade, amigos, é que muitas vezes agradecimentos nos fazem mal. Agradecimentos nos fazem mal. Não por se entristecer pela bênção do outro, absolutamente, isso é egoísmo, isso é um pecado, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com pedidos que nós fazemos a Deus e muitas vezes não acontecem. E pedimos e clamamos e esperamos. Sabe, eu me lembro, eu nunca fui um bom comportor. Nunca fui. Sempre Deus me abençoava exatamente com aquilo que eu necessitava. E sabe, não era por falta de trabalho. Eu trabalhava muito. A exaustão. Me cercava de técnicas. Quando alguém falava assim, comportagem é espiritual, eu orava durante um semestre todo, jejuava, convidava meus pais para jejuar comigo.
E quando eu chegava, nada acontecia. E sabe, voltava assim, daquele jeito espremido, apertado. E de repente, no primeiro dia de aula, alguém se levantava e falava que vendeu milhares de coisas. Eu ficava olhando e falava assim: Deus, qual o seu problema comigo? Porque ele é abençoado e eu não. Ele recebe as bênçãos. Sabe, parece que 1000 são abençoados ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. E o que é que está acontecendo? Quero convidar você a voltar os olhos para essa história novamente. Existem algumas coisas que servem de lição para nós que estamos esperando a bênção, enquanto outras pessoas são abençoadas. A primeira delas: eu e você somos míopes espiritualmente. Temos uma visão limitada demais. A gente não consegue enxergar. Tudo que nós conseguimos enxergar é o que está acontecendo agora. Nós não sabemos o que vai acontecer no caminho de volta para casa. No entanto, Deus sabe exatamente o que vai acontecer no caminho de volta para casa. E olha a nossa vida não do plano in loco, mas do plano superior, vendo o fim desde o princípio. E por mais óbvio que isso possa parecer, por que é tão difícil nós internalizarmos e acreditarmos nisso? Que Deus vê o fim desde o princípio e, de acordo com Ellen White, conduz a nossa vida exatamente da forma como nós escolheríamos se nós pudéssemos ver da forma como Deus vê. Por mais clichê que isso possa parecer, por mais que essa seja a enésima vez que você já escutou isso, por que é tão difícil nós acreditarmos quando nós estamos pleiteando uma bênção e ela não acontece? Por que é tão difícil nós entendermos e acreditarmos e vivenciarmos a ideia de que Deus, Ele conduz a nossa vida e nos abençoa da melhor forma possível, não para solucionar um problema aqui, mas para te conduzir para o céu? Porque é dessa forma que Deus conduz a nossa vida. É dessa forma. Olhando a história, no caso de Pedro, vida eterna era sair da prisão. No caso de Tiago, vida eterna era morrer. E sabe, o plano de Deus, por mais difícil que isso aparente ser, pode ser ver você sofrendo um pouco aqui na terra, chorando por algo aqui na terra, mas que sem essa bênção você vai chegar no local que Ele quer que você esteja, por mais difícil que isso possa parecer. Eu tenho um mentor espiritual na minha vida. O nome dele é Osmindo. Talvez você estudou no IAP alguns anos atrás vai conhecê-lo. Eu fui pastor dele, mas ele era meu pastor também, no meu primeiro distrito. Eu tenho uma admiração profunda por ele. E me aconselhava com ele, e até hoje converso com ele. É um mentor espiritual que eu escolhi ter. E um dia ele estava me contando a história do seu filho. E ele falou assim: olha, um dia eu comprei um fogão a lenha novo. E a minha esposa deixou a chapa do fogão a lenha brilhando, brilhando, brilhando. Então chegou a hora de inaugurar o fogão a lenha. E eles fizeram o fogo, estava quentinho ali o ambiente que eles estavam, e o menino veio e imediatamente quis colocar a mão em cima da chapa. E ele falou assim: não, tira a mão. E conversando mais um pouco, veio uma segunda vez e o menino quis colocar a mão, e eles falaram: não, tira a mão. E eles conversaram mais um pouco, e ele falou assim: se ele vier colocar a mão mais uma vez, deixa. E ele veio, e os pais não fizeram nada, e ele colocou a mão, e imediatamente tirou, juntamente com grito e choro. E sabe o que aconteceu? O menino nunca mais colocou a mão no fogão a lenha. Ó, que coisa. Deus sabe o melhor para cada um de nós, gente. Por mais incrível que possa parecer colocar a mão em uma chapa, e mais atraente que possa parecer ser, Deus sabe o que é melhor para você. Uma das nossas maiores especialidades, isso começou no céu com Lúcifer, é transformar bênçãos em maldições. Lúcifer se perdeu dessa forma, e muitas vezes nós podemos nos perder também. Talvez a maior bênção que você nomeia como bênção na sua vida possa ser o seu maior motivo de perdição. E sabe o que Deus vai falar para você? Não. Tira a mão da chapa.
você vai se queimar. Essa é a primeira coisa. Sob essa perspectiva, entra um segundo detalhe, que é a palavra essencial do cristianismo. Monossílabo, fé. Tenho certeza que você vai ouvir muita coisa de fé durante essa semana. Mas sabe, se eu pudesse resumir, eu falaria que, eu falaria que fé é muito mais. É muito mais do que aquilo que nós vemos, de acordo com a definição de Hebreus capítulo 11. Fé é muito mais do que aquilo que nós vemos. Fé é muito mais do que aquilo que nós pensamos. E fé é muito mais do que aquilo que nós sentimos. Isso é fé. É muito mais do que isso. Sabe, crer e se relacionar com Deus. Entender que Deus está na guia da nossa vida. Tem a ver com entender que Deus, Ele tem planos maiores e melhores do que aquilo que nós enxergamos, do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós sentimos, que foge do nosso fluxograma de bênçãos de condução da vida. Muito mais do que isso. A terceira coisa que eu vejo nessa história, para mim é a mais incrível de todas elas. A mais incrível. Quando eu leio essa história, eu vejo que na noite que antecedia a sua morte, sabe o que Pedro fazia? Dormia. Roncava. Dormia profundamente, a ponto do anjo chegar e falar: Pedro, Pedro, acorda, Pedro. E o sonho de Pedro naquela noite era tão forte e tão intenso, que quando nós continuamos a ler o texto, sabe o que nós vemos? Que Pedro só se deu conta que aquilo não era um sonho quando ele já estava na rua. Sono pesado esse, não? Sem fluoxetina. Sem fluoxetina. Sem qual outro? Esse aí mesmo. Estou falando que você não deve tomar, não me entenda mal absolutamente. Nós perdemos o sono por tantas coisas menores, né? E Pedro só tinha um problema para resolver naquela manhã, que o problema é que ele ia morrer. Esse era o problema de Pedro, básico, né? Mas entenda uma coisa, essa é a última coisa que quero que você entenda. Pedro sabia que o mais importante não era o que ia acontecer naquela manhã. Pedro entendia que o mais importante era aquilo que ia acontecer na manhã gloriosa. É isso que importa. Era isso que importava. O mais importante não era o que ia acontecer na manhã seguinte. O mais importante é o que ia acontecer na manhã gloriosa. Eu sei que você tem suas preocupações. Eu sei que por trás dessa capa de super cristão, do cristão feliz que veio à igreja louvar, existe uma infinidade de problemas. Existe um ser extremamente complexo, com lutas, medos, temores, traumas, com formas de enxergar o mundo totalmente diferente, com lutas que só você sabe, com situações que você trava com você mesmo, com Deus, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, enfim. Situações que você apresenta a Deus e vê Deus como a única solução para isso. Eu sei também, porque eu sou assim. Eu traço planos incríveis para Deus realizar. E penso coisas fantásticas para Deus realizar na minha vida. E falo: Senhor, me abençoa nisso, porque se o Senhor fizer isso, vai aqui, vai lá, meio efeito borboleta, sabe? E vai dar certo. E Deus não tem erro. E é isso que o Senhor precisa fazer. Então, Deus, me dá essa bênção. Abre essa porta, realiza isso, levanta essa pessoa, mobiliza esse grupo, cura aqui, levanta dinheiro de lá e Deus, vai dar certo. Erga a cabeça. E não tem um cristianismo do tipo cristianismo galinha. Sabe o que é o cristianismo galinha? É o tipo de cristianismo que fica ciscando, olhando só para baixo. Só para esse plano. Como se tudo que você tivesse fosse essa terra. Fosse esse plano. Fossem esses 70, 80 ou 90 anos.
Com ou sem cura, o mais importante é o que vai acontecer na manhã gloriosa. Com ou sem promoção, o mais importante é o que vai acontecer na manhã gloriosa. Com ou sem libertação, o mais importante é o que vai acontecer na manhã gloriosa. Casado ou solteiro, o mais importante é o que vai acontecer na manhã gloriosa. Com ou sem carreira acadêmica, o mais importante é o que vai acontecer na manhã gloriosa. E é para lá que a gente precisa enxergar. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso nome. É para lá que a gente precisa ir. E sabe, Deus, como bom pai, Ele quer conduzir a nossa vida, com ou sem bênçãos, para lá. Para lá. Eu nunca quis ser pai. Nunca quis ser pai. Sabe que quando eu me casei, algum tempo antes de nós sentarmos para planejar o casamento, quando ele começou a tomar corpo e ia ser aquilo mesmo, verdade, eu sentei minha esposa e falei assim: olha, você não entendeu o que eu vou falar, não me leve a mal, mas eu falei assim: olha, Aline, eu odeio criança. Não suporto a ideia de acordar de madrugada para ficar embalando uma criança. Comprar e trocar fraldas é um negócio que não entra na minha cabeça. Sabe esse negócio do pai, assim, a criança está tranquila no banco da igreja e um segundo depois ela já está na frente, o pai sai correndo atrás dela assim. Eu falei assim: isso comigo jamais. Então é o seguinte, se você quiser casar comigo, vai ser assim. Se não quiser, beleza, mas se quiser, vai ser assim. E eu não sei o grau de insanidade misturado com amor que ela aceitou. Incrível isso. Beleza, aceitou. E durante 5 anos, o nosso lar foi composto por eu e ela. E sabe, foi incrível, porque em momento algum eu sentia incompleto. Jamais. Estava certo, a minha família estava montada. Dali até a volta de Jesus. E estava tudo tranquilo. Mas eis que em julho, estava trabalhando aqui em Curitiba, e a irmã da minha esposa foi passar férias na nossa casa. E ela teve a ideia, e não era uma ideia, era o óbvio que ia acontecer, de levar o seu filho, que naquele momento tinha 5 anos de idade. E ela chegou e tal, e como tio, eu fui brincar com o moleque. E eu comecei a brincar com ele, levar ele para um parque, levar para passear, levar na escola sabatina. E dentro de mim começou a crescer um negócio que eu falei: que negócio é esse? Eu não estou me conhecendo. E chegou o fatídico dia que eles foram embora. E sabe, eu gosto da minha família, mas eu não sou aquela pessoa que fica desesperado assim e tudo mais, quando vai embora e tal. Não tenho nenhum problema com despedidas. Aprendi a conviver com isso. Mas quando o menino foi embora, eu chorei. É sério, gente, eu chorei. E aí eu me lembro que poucos dias depois, o nosso plano era o seguinte: ali nós vamos ter filho, a gente vai conhecer o mundo inteiro, beleza? Beleza, fechado. E eu me lembro que um dia, minha esposa estava no quarto, estava na sala. Eu levantei da sala correndo e falei assim: Aline, tem um negócio para te falar. Ela falou assim: o que foi? Aí ela falou assim, eu falei assim: olha, sabe aquele negócio que a gente tinha combinado e tal, não ter filho, viajar o mundo todo, beleza? Ela falou: não, beleza, qual que é a próxima viagem? Eu falei: maternidade. A próxima viagem é maternidade. E ela falou: que história é essa? Aí eu contei tudo para ela, e óbvio que o instinto materno aflorou no mesmo instante. O fato é que no dia 15 de novembro de 2012, eu estava numa viagem com o coral da igreja para Florianópolis. E depois de 7 testes de gravidez que a minha esposa fez, e todos eles deram positivo, nós imaginamos que ela poderia estar grávida. E chegamos em Curitiba e fizemos o teste de sangue, e sabe qual foi o resultado? Acertaram, ela estava grávida. E sabe, a partir daquele momento eu comecei a entrar em uma das jornadas mais incríveis da minha vida.
esse negócio de ser pai, esse negócio é incrível. E eu falei assim, olha, Aline, vai ser uma menina, tá? E ela falou, como é? Eu falei, não, fica tranquila, vai ser uma menina. 5 semanas de gestação, aí fui no shopping e falei assim, eu vou comprar o primeiro sapato. E comprei o primeiro sapato. Cheguei e falei assim, olha, o primeiro presente que deu fui eu. Em 2012, o negócio era blog, né? Eu criei um blog e comecei a escrever. O blog era Impressões de um Pai de Primeira Viagem. Comecei a escrever, todo dia eu escrevia o que passava na minha cabeça de um pai de primeira viagem que estava entrando naquela jornada. E eu entrei de cabeça nesse negócio de ser pai, estava curtindo demais a ideia. Qual o problema? O problema é que chegou uma sexta-feira, programa de ordenação pastoral aqui na Igreja Central de Curitiba. E era o dia 11 de dezembro. No dia 11 de dezembro, nós fomos ao programa e quando voltamos, minha esposa me chamou no quarto, falou assim, tem algum problema, sinalizou o que era, eu liguei para a médica. Eu morava em um lugar que até então eu achava que era uma maldição, mas eu descobri que é uma bênção. E a bênção é que o celular só pegava na sacada da sala. Minha esposa estava lá no quarto. E aí ela ficou lá no quarto, eu fui na sala, liguei para a médica, era membro da igreja e tal, e ela falou assim, olha, o que aconteceu é muito simples. Sua esposa teve um sangramento, ela teve um aborto, perdeu o bebê, isso é muito fácil. Muito fácil não, mas muito rotineiro acontecer, início de gestação. Então, olha, esse horário aqui, meia-noite, não tem ninguém para atender vocês, não tem nenhum local aberto aqui em Curitiba para fazer o exame. Então, vocês vão ter que esperar até o próximo dia, até amanhecer do sábado, e a gente já faz os procedimentos necessários. Eu tomei um choque, porque aquilo era a frustração de um plano que eu não tinha, e que eu imaginei que Deus tinha colocado no meu coração, e agradecia muito a Deus por isso. E eu fiquei indignado naquele momento. Indignado, revoltado. E aí eu tive uma longa caminhada da sacada até o quarto. Quando eu entrei no quarto, ela virou para mim e falou assim, e aí? Sorridente. O que ela falou? Eu falei assim, e agora? O que eu faço, meu Deus? Eu vou ser legal com a minha esposa e vou pecar? Ou o contrário? Eu falei assim, não, Deus me perdoa. Ela falou que está tudo certo, pode dormir aí, e amanhã tem que fazer um exame aí e tudo mais, mas fica tranquila, está tudo certo. E como toda grávida, ela virou e dormiu. E sabe, gente, tem 2 coisas que eu não perco por nada no universo. Eu não perco o sono e não perco a fome. Por nada. Mas eu me lembro que aquela foi a única noite na minha vida que eu não dormi nada. Nada. Eu virava de um lado para o outro entre brigas com Deus do tipo, Senhor, eu não queria esse negócio aqui. Eu não queria. E agora o Senhor sabe a minha luta de oração para que isso acontecesse, porque eu entendo que era necessário para ela. E agora eu me sinto como uma criança que tem um pirulito maior do que aqueles pirulitos do Chaves, sabe? Em que você coloca diante delas e ele dá uma lambida assim e você fala assim, agora chega. Essa era a minha impressão. Parece que o Senhor me deu uma amostra grátis e não deixa eu comprar o produto. E aquela foi uma noite de briga incessante com Deus. Depois, acho que de umas 60 horas, o dia amanheceu. E nós chegamos, obviamente, muito mais cedo que o necessário no hospital. Quando a médica chegou, ela falou para mim o que acontecia. Ela olhou assustada, eu falei assim, fica tranquila. É melhor que um não durma do que 2. Você teve uma boa noite, que bom para você. Nós vamos fazer o exame. Algumas cenas marcam a nossa vida. E essa foi uma delas. Uma das mais belas que eu já vi. Diante de um monitor preto e branco, eu vi o coração de um ser de 7 milímetros batendo a 132 batimentos por minuto. Ela estava viva. E depois de todo cuidado e muita oração, e pernas para o ar, e remédio, e muita coisa, no dia 10 de julho de 2013, minha filha nasceu. Amanhã vocês vão vê-la falando bastante. Foi um sábado de manhã, quando eu estava trazendo a minha esposa do Hospital Nossa Senhora das Graças até o bairro do Portão onde nós morávamos naquele momento. Eu não conseguia conversar com ela. Eu só conseguia, sabe, olhar assim para o céu e falar assim, foi mal. Desculpa. Obrigado. Mas diante de tudo isso, eu entendi uma coisa de Deus.
que eu entendi de Deus? A forma como Deus trata com a gente. E o desejo que Deus ele tem de nos salvar. Porque sabe, naquele momento, eu não sabia se era menino, se era menina. Não tinha a menor ideia. Eu não sabia que a fatura do meu cartão de crédito ia mudar tanto depois que a criança nasce. E antes mesmo disso também. Não imaginava que eu ia ficar 3 meses e 1 semana sem dormir nenhuma noite por causa das cólicas. Não sabia que uma fralda custava naquela época 73 centavos a unidade. E todas as vezes que eu trocava eu fazia o cálculo, 73 centavos no lixo. Naquela época eu nunca tinha ouvido ainda eu te amo. Nunca tinha recebido um abraço. Nada disso. No entanto, eu não queria perder aquele ser. Não queria perder. E eu ia fazer de tudo para salvá-la. Se a médica olhasse para mim e falasse assim: Tiago, você tem que ir lá no Monte Fuji agora e você vai ter que pegar uma planta que tem só lá, eu ia. Se ela falasse: você vai ter que cruzar o oceano a nado e pegar alguma coisa que tem lá no meio, eu ia. Porque eu não queria perder aquele ser. Ia fazer de tudo para salvar um ser que eu nem conhecia e que nem sabia o que ia fazer ou ser da vida. Essa é a história de Deus com a gente. Essa é a forma como Deus responde às suas orações e trata os seus pedidos. Dessa forma. Não para te dar um emprego melhor aqui, não para dar um companheiro, uma companheira aqui, não para realizar uma cura aqui. O que Deus faz, Ele faz com um motivo: te salvar. E Ele vai ao extremo para fazer isso, falando não para alguém que Ele tanto ama, permitindo que algumas vezes você chore e sofra por um pedido que aparentemente não tem resposta de Deus, a fim de que a salvação venha. Porque por detrás de tudo isso, de cada pedido e de cada ação de Deus, há uma voz dizendo: vida eterna, vida eterna, vida eterna. E é isso que eu quero convidar você a pensar e orar. No começo da semana de oração, eu quero convidar você a deixar tudo de lado e focar não no que é importante, mas no que é essencial. Vale a pena chegar no céu ganhando pouco. Vale a pena chegar no céu sozinho. Vale a pena chegar no céu lutando com uma doença aqui na terra. Vale a pena. E olhando para o fim, é que eu quero convidar você a começar a semana de bênçãos, fazendo um pedido simples a Deus enquanto você escuta essa música: Senhor, vida eterna, me perdoa pelo meu egoísmo, porque o meu egoísmo me leva a pensar apenas em mim, apenas fazer a minha vontade, achando que eu sou o centro do universo e que o Senhor é o Aladim da lâmpada, e se eu tenho um problema basta esfregar a lâmpada e está tudo certo. Quero convidar você a orar a Deus pedindo uma coisa: Senhor, com ou sem bênção, com ou sem promoção, com ou sem dinheiro, com ou sem cura, com ou sem milagre, eu quero a vida eterna. Enquanto você escuta a música, ore a Deus. Deus te abençoe. Vamos convidar o Senhor que venha sondar os nossos corações.
nessa noite. Coloque-se em pé para cantarmos juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Então vem e transforma. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me. Porque como um farol que brilha à noite e como uma ponte sobre as águas nós queremos ser, Senhor. Como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Então sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Cante ao Senhor. Sonda-me, Faça esse pedido ao Senhor. Senhor, quebranta-me, quebranta, Senhor. transforma-me, Enche-me e usa, Senhor. enche-me, Usa-me. sonda-me, Sonda-me, Senhor. quebranta-me, Vem e transforma, Senhor. transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, Como um farol. como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Vamos orar, Senhor. Obrigado porque o Senhor que sonda os corações, conhece a nossa mente, os nossos planos e sonhos para o futuro, anseios de cada coração. Obrigado porque com isso e às vezes a despeito disso, o Senhor faz e envia todos os esforços para salvar a cada um de nós. Nos perdoa, Senhor Deus, se em algum momento o nosso egoísmo nos fez olhar apenas para as nossas necessidades desse momento. Talvez necessidades que também são fruto do egoísmo. Nos perdoa, Senhor Deus, se em algum momento nós te levamos a mal. Se em algum momento, Senhor Deus, nós falhamos em entender, Senhor Deus, a forma como o Senhor conduz as coisas e os fatos da nossa vida. Nos perdoa pela nossa pressa de querer ver as coisas acontecendo para ontem. E porque muitas vezes, sem saber, acabamos julgando o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas orações não respondidas que estão pavimentando o caminho para nos levar à eternidade. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos não alcançadas. Bênçãos essas que, por não terem sido derramadas, também não foram empecilhos em nossa caminhada rumo à eternidade. E obrigado porque o Senhor está conduzindo a nossa vida aqui na terra, exatamente como nós gostaríamos que ela fosse conduzida, se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio. O que nós queremos, a Deus, é que a nossa visão ela seja ampliada e que a nossa cabeça ela seja levantada, mudando o foco da terra para o céu, daquilo que é passageiro para o eterno, daquilo que é material para o espiritual, daquilo que é importante para aquilo que verdadeiramente é essencial. Que em tudo possamos entender que o Senhor está dirigindo, enquanto esperamos, não uma bênção, mas a consumação da nossa fé e a volta de Cristo Jesus. Possamos crer na Tua direção, a despeito de qualquer bênção, com ou sem milagre. Por Cristo é que nós oramos.